aventureiros. Sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. Alô, aventureiros! Bem-vindos ao Covil do Dragão. Aqui é Rodrigo Góes, o Dragão Branco, e eu estou aqui com Ed Nascimento. Saudações, invasores de Covil. Aqui é Ed Nascimento, o famigerado Dragão Negro, e eu também quero ser divertido e provocativo. E estamos aqui hoje com Vilto Reis. Vilto, fala um pouquinho da gente, pra gente aqui sobre você. Diz pra gente que dragão você é, né? É o mais importante. Olha só, cara. Pô, muito obrigado aí pelo convite. Já começo agradecendo. Eu sou o Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa, roteirista de quadrinhos. E, cara, respondendo a tua pergunta, eu sou uma serpente dragão africana. Olha, caramba, essa me surpreendeu. Depois eu explico. Perfeito. Galerinha, a gente veio aqui hoje para falar do Serpentes e Traições. É um cenário de campanha inspirado, né, nos grandes impérios africanos, criados pelo nosso amigo camarada aqui, o Vilto Reis. Sem mais delongas, vamos pro pau. Mais pra frente a gente explica um pouco mais, beleza? Ricardo, chama a vinheta, por favor. Dado o início, o conclave. Estamos aqui, Vilto, Serpentes e Traições, né? Você tá trazendo pra gente aí o financiamento coletivo, né, do material Nascidas pro Trono e Fim do Império. Fala um pouquinho pra gente desse material. O que é exatamente Serpentes e Traições? O que é o Nascida para o Trono e o Fim do Império, por favor? Cara, assim, acho que começo a falar um pouquinho da onde que eu tirei isso. Perfeito. Vamos lá. Em poucas palavras, né, pra começar dizendo o que é primeiro, são duas narrativas de fantasia épica. Né? Então, você que gosta, sei lá, de Caverna do Dragão, você que gosta de Conan o Bárbaro, você que gosta desse tipo de fantasia, são duas narrativas desse estilo de fantasia. Só que quando eu decidi, há uns 4 anos atrás, que eu falei, não, sabe o que mais? Eu quero escrever outra coisa. Eu já tinha publicado um livro, que era Um Gato Chamado Borges, que era um livro assim de realismo absurdo. Eu falei, cara, eu quero escrever outra coisa, eu quero dar uma virada no que eu tô fazendo. O que me levou a gostar de ler? Fantasia. E aí eu falei, cara, é isso que eu vou escrever. E aí eu comecei obviamente voltei, né, a ler mais fantasia. E eu fiquei pensando, cara, mas eu queria fugir um pouquinho dessa estética do europeu medieval, que é muito massa, né? Eu também jogo RPG e adoro essa estética. Mas eu queria algo... Senão você não estaria aqui se não jogasse. Fala logo, eu sou chato. Essa é a cota, né? Basicamente. E aí eu pensei, cara, mas eu quero uma coisa um pouquinho diferente. E aí eu comecei a pensar, porra, Japão Samurai? Será? Pô, mas já tem muita obra massa, né, sobre Japão Samurai. Aí eu fui pensando e tal, e eu peguei e cheguei em África. Eu falei, cara, eu acho que... né, tem poucas obras de fantasia, RPGs e tal. E aí eu comecei a pesquisar e eu gosto muito de história também, né? Então, né, entra essa parte. Mas aí eu comecei a criar um mundo que não fosse o nosso mundo, né? Mas que fosse um mundo novo, um mundo diferente, inspirado em África. E aí eu cheguei nessas obras, né? Primeiro eu comecei a escrever alguns contos e tal. E aí eu comecei o romance, que é o Nascida para o Trono. E aqui, quando eu falo romance, eu não tô querendo dizer história de amor, né, gente? Pelo amor aí dos deuses, né? Eu quero dizer narrativa longa, tá? Então, sei lá, por exemplo, né, a gente pode chamar Crônicas de Nárnia de um romance, de certa forma. Né, ou Crônicas de Gelo e Fogo e tal, então é nesse sentido que eu tô falando de romance, né? Então eu comecei o Nascida para o Trono, e eu falei, cara, mas eu quero fazer um quadrinho também. E aí eu comecei a correr atrás de desenhista, depois a gente pode falar mais disso também. E aí eu primeiro montei um projeto, corri atrás de vários desenhistas, e aí o quinto que eu encontrei foi o Lucas Machado, e aí a gente chegou nesse quadrinho que é o Fim do Império. Então, se eu fosse falar em poucas palavras o que é o Nascida para o Trono, basicamente é o seguinte: nesse mundo de fantasia, né, que é inspirado pelos antigos impérios africanos, a gente tem uma ladra
renegada que ela desafia as conspirações políticas daquele lugar para recuperar os poderes dela e o lugar dela de direito. E ela recebe uma missão, que é roubar o item mais importante do país, que é protegido pela irmã dela. Então é basicamente isso, mas essa é a pegada do Nascida para o Trono, que é o livro, né? Já o quadrinho, ele se passa alguns anos depois, com as filhas dessa personagem. E aí, no melhor estilo missão de RPG, né? Depois do sequestro da filha da governante, esses 5 jovens totalmente desajustados, tais quais aquela turminha da sessão da tarde, são convocados para uma missão de resgate, né? Com altas aventuras, mas que pode definir o destino aí de toda a confederação de povos e prevenir uma guerra iminente. Então o livro, o Nascida para o Trono, é uma narrativa assim, mais densa, mais pesada, e o quadrinho é mais uma coisa, aventura de RPG, mega divertida e bola pra frente, e personagens têm que sair de enrascadas. Cara, assim, eu gostei muito quando vim acompanhando, né? Eu acompanho você no YouTube e tal, então vim acompanhando todo o processo aí do Nascida pro Trono, do Império, e, cara, cada vez que você solta alguma coisinha sobre o universo, eu não consigo parar de imaginar uma sessão de RPG, entendeu? Então por isso que eu fiz questão de trazer você aqui, porque eu tô gostando demais, assim. E conhecendo os gostos do Ed, eu imaginei que ele também fosse gostar, né? Então por isso eu logo apresentei. E aí, Ed, o que você tá achando da sinopse até agora? Cara, eu tô achando, sim, super interessante. Tem muita coisa que eu gostei, mas eu vou me ater à pauta e vou me segurar pra falar mais pra frente. Mas assim, sendo muito sincero, cara, quando o Rodrigo me convidou e eu comecei a ver o material aqui, eu falei, tá, ok, o Rodrigo está ganhando porcentagens aí e eu vou ter que comprar esse negócio. Eu só sei que, assim, eu sou suspeito pra falar porque eu sou sempre o cara do hype lá em cima, mas eu gostei muito da sinopse, gostei muito das capas, então assim, eu acho que isso vai ser bem legal. Então, tem assim, futuro. Tô ansioso, tem futuro. O Ed é conhecido como Hype Man, cara, de tão hypado que ele é com tudo, cara. Então, assim, mas geralmente ele tem um bom gosto, então não é só um hype por hype, assim. Cara, eu posso acrescentar uma coisinha, assim, que eu acho que é bem importante, cara. Claro. Fica à vontade, cara, o Covil é seu, Por falar em Covil, né? Bom, cara, assim, aí preparando essa campanha de lançamento e tal, assim, eu tive um mergulho meio nostálgico, né? E eu fiquei pensando, cara, qual foi a primeira história que eu me lembro de contar, de brincar com essa história, sabe? E aí eu lembrei, cara, que eu tinha Lego em casa, que não é esse Lego original, né? Que hoje em dia tá na moda, todo mundo tá usando. Era umas peças maiores, assim, era uma coisa meio falsificada, camelô paraguai, sabe? E... Eu também tive. Eu também. E aí, cara, sabe o que eu fazia? Eu montava dragões, né, com o meu Lego. E eu lembro que os azuis e os verdes eram tipo de um grupo e eles eram do bem, e aí tinha os vermelhos e os amarelos que eram do mal e eles eram maiores, assim, mais opressores na minha cabeça infantil. E aí, cara, assim, eu fiquei pensando, porra, cara, é isso, sabe? É fantasia na veia desde sempre, sabe? Eu falei, cara, é isso que eu quero levar pras pessoas, sabe? Não é exatamente só sobre dragão, mas essa coisa da fantasia, cara, sabe, daquilo que te faz vibrar interiormente, assim, e querer ler aquela história, sabe? É isso que eu quero tentar colocar nos meus livros, nas histórias que eu conto. E também é por isso que eu tô aqui, também pra falar disso. Depois não querem que eu fique no hype. Aí, ó. Não, cara, essa é a questão, né? Realmente, a galera, quando a gente fala fantasia, acho que a maioria das pessoas, elas assimilam a fantasiar, né? Porque realmente é o que a palavra quer dizer, mas assim, quando eu ouço fantasia, na minha cabeça vem fascínio, sacou? Uhum. Não tem a ver, mas é o que eu vejo, sacou? Desde pequeno, assim. A fantasia pra mim sempre foi algo de me fascinar. Uhum. Então é isso, cara. É isso que o material tá fazendo até agora, pelo menos pra mim. E me deixando cheio de curiosidades. Então, vamos avançar com essa pauta pra gente tirar essas dúvidas aí, que eu mesmo tô aqui agoniado. Sobre essa questão da fantasia, né? De poderes e tudo mais, você falou que a personagem do Nascida pro Trono quer recuperar os poderes dela. E eu acho que isso deixa uma curiosidade, assim, uma brecha pra gente. Tipo,
a gente tá falando de um romance, mas também tá falando de um quadrinho. E geralmente a gente associa quadrinho a superpoderes, né? Nem sempre é, a gente sabe que nem sempre é, mas é o que a gente acaba achando. E aí eu fico pensando, como é que vai ser? Vai ser a fantasia do tipo com magia? Vai ser a magia, vai ser do tipo com superpoderes? Vai ser poderes e magia junto? Como é que vai ser essa parada? Me deixa isso claro que eu já tô me mordendo de curiosidade com isso. Eu queria te perguntar até isso antes, mas falei, não, vou deixar pra perguntar no episódio. Então fala pra mim, Vilto. Cara, essa pergunta é muito boa, assim, porque quando eu comecei a pensar no cenário, eu pensei, não, vai ser um negócio mais low fantasy, assim. Mas aí, cara, tem o meu lado também que gosta de mangá, de anime. Não se aguenta, né? É, cara, daí, porra, é difícil, entendeu? É difícil, é mais forte do que a gente. E, porra, eu gosto muito de Avatar, a Lenda de Aang, eu gosto muito de Naruto também, não me julguem, ou talvez me julguem, né, faz parte. Né? Então, eu gosto muito dessas narrativas que, tipo, principalmente essas, né, inspiradas em culturas ocidentais, que falam dessa coisa, assim, tipo, de tu usar uma energia interna, sabe, pra alguma coisa. E eu pensei, cara, eu acho que é isso. Eu acho que eu não vou fazer o mago do D&D, né, mas eu vou fazer essa coisa da energia e vou fazer isso virar, tipo, como se fosse poderes. Só pra saber, essa energia tem um nome legal? Porque esse é o segredo. Se a energia... Ou tem que ser chakra, ou tem que ser, né? Por que Shurato não fez sucesso que o Cavaleiro do Zodíaco fez? Porque o Cosmo é muito mais legal que o Soma. Tá vendo a diferença? Porra, agora tu me botou uma pulga gigante mutante atrás da minha orelha, cara. Por quê, cara? Por quê? Fala, qual é o nome do poder? Na verdade a gente usa duas expressões dentro do universo pra se referir a isso, né? E é baseado, na verdade, em cultura egípcia, né? Que é o Ka, que é Ka mesmo, o Ka, né? E energia vital. Por que eu usei energia vital? Pra tornar um pouco mais acessível, assim, pra quem não é desses rolês aí, sabe? Desses rolês de Naruto, dessas coisas assim. Então, às vezes eu me refiro como Ka, às vezes eu me refiro como energia vital. Não, mas vou te falar a verdade. Eu achei que seria o axé. Sinceramente. Mas eu já tinha visto numa outra obra, eu falei, não. Já axé. tem, droga. Assim, o que eu achei, assim, é interessante, né? Esse lance de energia, de ter dois nomes, ou até mais, traz realismo pra obra, né? Porque eu acho super estranho quando os caras botam ali Ki, vamos supor, e aí todo mundo, em todas as culturas, falam a mesma coisa. Sim. Em todos os países do lugar, todo mundo usa o mesmo nome. Total. Então, tipo, não faz muito sentido, né? Ao meu ver. E é legal, o fulano chama assim, o Triciano chama assado, assim. Sim. Mas eu te cortei, né? Desculpa. E aí, só pra fazer o linkar com magia, né? Tem magia no meu mundo. Só que a gente experimenta esse mundo pelo olhar de um povo, que são o pessoal de Camara. E eles têm um povo inimigo deles, né? Uma nação inimiga, que são os Gamibianos, né? A Gamíbia. E os Gamibianos são feiticeiros, né? Então seria uma vibe mais feiticeiro xamã, assim, sabe? Então, assim, qual que é a ideia? Né? No romance, os Gamibianos, eles são meio que só citados, assim, porque no romance eles não têm uma atuação direta ali naquele universo. Mas no quadrinho, a história se passa mais ou menos 18 anos depois do romance e houve uma guerra entre os dois países, né? Então, por exemplo, uma dos 5 integrantes do grupo ali do quadrinho é uma princesa gamibiana, que ela é uma espécie de refém ali em Camara, né? Mas que é pra manter a paz entre os dois países, sabe? Então, e ela é uma feiticeira. E aí, assim, existe um grande preconceito dos camarianos com feiticeiros, mas é algo que já vem sendo aceito e que está sendo começado a ser ensinado na academia de guerreiros. Então existe esse mix entre o poder a partir da energia vital e essa outra visão que é dos Gamibianos, que seria, né, de usar a energia vital para fazer feitiços, por exemplo. Né? Então aí entra isso que você tá falando, né, de diferentes visões para uma mesma coisa. Entendi. Gamíbia é um nome muito bom. Gamíbia é um nome muito bom. E gamibiano é muito gostoso de se falar. Não, como você tá falando de nações agora, eu fiquei com um pensamento assim também sobre o universo. Porque quando você falou assim, inspirado nos grandes impérios africanos, né? A gente sabe que tem muitos povos ali.
E assim, aí me veio a cabeça, como que é a ideia desse universo? Ele vai ser uma coisa meio coxa de retalhos mesmo, tipo, vai ter aquela nação muito parecida com a do mundo real aqui, a outra ali, a outra assado, ou vai ser um mix mesmo de culturas, sabe? Vai fazer uma mistureba, vai ter uma nação que vai ser, sabe, vai usar referências de todas as nações, de todas as culturas, vai ter outra que vai ser mais pro outro lado, vai ter alguma que de fato vai ser de repente, sei lá, meio asiática ou meio europeia, vai ter alguma coisa assim, como é que vai ser? Aí eu vou usar o totem pra explicar isso. Qual que é a ideia? Basicamente, qual que é o plano de fundo do mundo, né? Aconteceu alguma coisa que os anos são contados em Camara com a sigla DD, que significa Depois dos Dragões. Né? Então, no começo de Nascida para o Trono, a gente está em 967 Depois dos Dragões. Aconteceu alguma coisa lá atrás, né, que o mundo foi queimado, mas tipo, não queimado literalmente, né? Houve algum tipo de fogo que consumiu boa parte de uma civilização antiga que existia, que é referido no livro simplesmente como o povo antigo, e que era mais avançado que o atual. E aí a humanidade caiu num tipo de selvageria, né? E há 150 anos antes do livro, né, surgiu um povo que ninguém sabe de onde que veio, né, que os griots dizem que veio das nuvens e tal, mas na verdade eles desceram das montanhas, que são os Vedanos. O que os Vedanos fizeram? Eles entregaram alguns totens pelo mundo. Né? O que é um totem? É uma espécie de um pingente, né? E cada um desses totens tem um animal. E aí, o que isso fez? Né? Isso fez com que os líderes que recebessem esses totens, eles tivessem assim, uma grande vantagem na balança para dominar algumas regiões. Né? Então, ali em Camara, que é onde se passa o romance, é o totem da serpente. Né? E aí, né, com isso, houve um guardião antigo e tal, que reuniu alguns povos ao redor dele e criou essa nação chamada Camara. Mas em outros lugares do mundo existem outros totens e outros povos. E esses outros povos, sim, vão ser um pouco inspirados na nossa história, mas eu sempre vou tentar criar variações, assim, para não ficar uma coisa muito estereotipada. Então, ali em Camara, por exemplo, né, a gente tem essa nação, inspirada em várias culturas africanas, mas tem várias outras nações ao redor que também são inspiradas em outras culturas africanas. Né? Então, por enquanto, nesse livro agora e no quadrinho, eu quero explorar Camara. Por quê? Às vezes eu vejo alguns RPGs e vejo algumas histórias que, assim, é uma coisa meio... não aprofunda muito cada povo. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que tem o povo lá que se chama Shazam. Não sei porquê. O povo Shazam, eles gostam de comer uva. Cara, mas isso é tão, assim, sem profundidade. Como é que um povo inteiro gosta de comer uva? Né? E o pessoal que tem alergia? E o pessoal, sabe? E os partidários da uva verde? E os partidários da uva Bordeaux? Né? Então eu fico pensando como é aquele povo dentro daquele povo, sabe? E aí o que eu queria fazer com Camara era isso, assim. Tanto que Camara é considerado uma confederação de 7 povos, né? E aí é onde entra o nome de cada povo, né? E aí eu não vou ficar citando porque eu acho que vai ficar muita informação. Mas, por exemplo, a protagonista é do povo Naja Branca. Né? E aí existe um outro povo que faz a segurança da capital. Povo. Achei que fosse um título. Não, ela tem o título dela e ela tem o povo dela, que é como se fosse o, sei lá, o sobrenome dela. Entendi. Né? Então todo mundo que é Naja Branca é Núbia Naja Branca, fulano Naja Branca, ciclano Naja Branca. Né? E aí, por exemplo, tem um outro povo que são os Taipã Vermelha. Tudo inspirado em nomes de serpentes, né? Espécies de serpentes. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa, Vitor. Uma coisa que eu fiquei agora curioso. Aí o sobrenome... É como se fosse um sobrenome, né? Ligado ao povo. E aí eles não têm uma coisa que identifique a família? Como se o povo todo fosse uma família só? Aí entrou uma parada, cara, que eu fiquei muito chocado, talvez, né? Lendo sobre culturas africanas, né? Eles são muito povo. Eu ia usar a palavra tribal, mas é uma palavra rejeitada pelos pensadores africanos, né? Porque tribal é o que o europeu fala sobre o africano. Né? Então eu evitei essa palavra no livro e no quadrinho justamente por isso, né? É que nem o bárbaro, por um compromisso, né? Exatamente. É que nem o povo isso aí bárbaro. Bárbaro é tudo aquilo que o romano... que não era do povo romano, né? Exatamente. Eles chamavam de bárbaro, né? Então...
o que acontece, né, dentro de alguns povos, né? Primeiro, boa parte deles eram matriarcais. Boa parte não, mas uma parte significativa eram matriarcais. E a pior coisa que poderia acontecer com alguém é ser expulso do seu povo. Então, se tu matava alguém, tu não ia ser preso, tá ligado? Tu ia ser expulso do teu povo. E aí, cara, sem teu povo tu não é nada, sabe? Sem teu povo tu não tem um sobrenome. Sem teu povo tu não é ninguém. E aí eu trouxe essa ideia pro meu livro, né? Então, a pior coisa que pode acontecer pra um, sei lá, pra um João Naja Branca... Tô zoando, né? Não tem João no meu livro. Mas a pior coisa que pode acontecer pro João Naja Branca é perder o título dele, ser expulso do povo dele. Aí ele se torna um renegado. Então existem alguns personagens que são renegados dentro desse mundo, que vivem nos ermos, assim, são, tipo, rejeitados, sabe? E aí por isso essa ideia, sabe? Tipo, as pessoas têm famílias, existe a família raiz dentro do povo, que seria a nobreza, né, dentro daquele povo, mas em geral todo mundo é povo, né? Todo mundo é daquele povo. Entendi. Então essa é a ideia básica. Eu achei bastante interessante o modo que você tá tratando os países africanos nessa obra. Porque você vê muita história contada, né? Que trata a África, tipo assim, como uma coisa só, sabe? Uma coisa só. Né? Um país gigante. Exatamente o que eu falei do país de Shazam, né? Tipo isso, é mesmo. E assim, é bem legal você fazer essa distinção, sabe? Mostrar que não é uma coisa só. E que achei legal você falar que baseou o livro em impérios africanos que de fato houveram, né? A nobreza etíope, ela era pra ser a mais antiga do mundo, assim, que remonta desde, né, tempos bíblicos e tal. E é legal esse carinho, esse respeito, sabe? Por uma história muito rica e que ou não é contada, ou às vezes é mal contada. E é legal você tratar desse jeito, é interessante. Não, é tratada de um jeito, né, que se você perguntar pra algumas pessoas, né, ou até muitas pessoas, elas não vão nem compreender que existiram impérios africanos, cara. Isso é interessante, você ver ele trazer isso, levantar isso e de repente abrir os olhos das pessoas pra isso, né? De que a África é muito mais do que um país grandão. Exatamente, né? Cara, exatamente. E aí assim, né, cara, obviamente nesse processo, talvez eu cometa muitos erros. Talvez eu fale coisas que as pessoas vão dizer assim, pô, Vilto, não, mas tal coisa é assim, assim, não é assim. E eu acho que o importante é, tipo, tu tá aberto a esse aprendizado, né? Quando eu estruturei a ideia inicial, eram tribos. Aí depois eu li um quadrinho que se chama de Elia, uma fantasia africana, tem publicado em português, o autor é Juni Ba, é o nome do autor. E no final desse quadrinho tinha um ensaio de um pensador africano, falando sobre essa questão do tribalismo. E aí eu falei, caraca, mano. Explodiu a cabeça, né? Tipo... meu, tem muito mais do que eu tô dizendo, né? Eu tô falando de uma forma mega simples, né? Porque é da forma que eu consigo transmitir também. Então, assim, eu sei que eu vou cometer erros nesse processo, né? Mas, cara, eu acho que o importante é tu estar aberto ao aprendizado, assim, né? Eu acho isso bem, bem interessante aí. Não, cara, você tá fazendo uma homenagem, né? Mas ainda é um mundo de fantasia que é criação sua. Não tem como você cometer erro, sacou? Que as pessoas não podem esquecer, né? Não é um tratado de história africana. É um livro de fantasia. Exatamente. Mas, por exemplo, né, tem uma cena, cara, no livro, porque todos os personagens do livro são negros, né? 2 personagens, eles teriam uma aparência, assim, mais tipo indiano, sabe? Aquela pele cor de terra, assim, mais escura, mas não, sei lá, cor de amendoim, talvez, sabe? E tem um momento do livro que aparece um personagem branco. E por que ele aparece? Justamente pro leitor se tocar que todos os outros personagens eram negros, né? Porque às vezes as pessoas não assumem isso logo de cara numa leitura, sabe? E aí eu peguei e levei essa cena pra uma pesquisadora, cara, de feminismo negro, assim. Eu falei, cara, me dá um feedback aí dessa cena, me ajuda. Porque, assim, eu acho que você tem que entender as suas limitações com alguns temas, sabe? E eu acho que isso não deve ser motivo pra tu não tentar escrever sobre os temas, né? Mas, tipo, tu tentar aprender com o feedback dos outros e ajustar, né? E aí ela pontuou algumas coisas que ela achou interessante e outras coisas que ela falou, não, isso aqui não tá legal e tal. E aí eu fiz ajustes e criei em cima disso, do que ela falou e tal. E eu acho isso muito importante, cara, ter um certo jogo de cintura aí.
Ou talvez a palavra seja responsabilidade com o que você tá fazendo, sabe? Sem dúvida. A gente até tem algumas coisas pra falar sobre isso aí, mas eu vou deixar pra falar um pouquinho pra frente. Vou tirar uma outra dúvida aqui, cara. Assim, eu vejo que você faz muita... Até porque quem acompanha você, né, no teu canal é o pessoal da literatura mesmo. Então, geralmente você faz referências, quando falar do fim do Império, aos quadrinhos que você leu, né? Só que nós aqui no Covil sabemos que você é RPGista, como você mesmo disse. Tiveram inspirações aí pro teu quadrinho no RPG? Tipo, aquela coisa de algum RPG em específico que te deu uma inspirada, que te ajudou a produzir? Cara, eu preciso dizer que eu sou um RPGista jovem, assim, recente. E talvez eu precise dizer também quando que eu virei essa chave, assim, né? Porque, tipo, literatura de fantasia, né? Desde criança, né? Adolescente. Eu li Tolkien, né? Eu li toda essa galera aí. Tolkien, sei lá, George Martin, C.S. Lewis, Robert Howard, né? Todo esse pessoal, o clássico, eu li, eu acho que os mais importantes ali, né? Li muito dos autores, tipo, brasileiros, o Eduardo Spor, o Rafael Dracon, né? E aí os mais recentes, né? A Karen Soarelli, sei lá, cara, o Felipe Castilho, né? Todo esse pessoal mais recente. Mas, em 2019, eu me separei. Eu me divorciei, né? E aí eu pensei, cara, né? Eu tava saindo de um relacionamento onde eu me fechei muito, assim. Onde eu tava muito fazendo as vontades da outra pessoa e pensando zero em mim, assim. E eu falei, cara, agora eu vou fazer algumas coisas que eu sempre quis fazer e vou cuidar de mim, né? Aí voltei pra academia, aquelas coisas, mas daí uma das coisas que eu fiz foi, eu vou jogar RPG. O que eu fiz, né? Eu entrei no Facebook, procurei, tipo, RPG Blumenau, que é a minha cidade, encontrei um grupo, entrei, o primeiro post tinha um cara lá chamando pra uma mesa, eu fui lá, respondi esse post, e ele falou comigo, falou, cara, eu vou fazer vamos marcar uma conversa, eu quero ver se tu se enquadra e tal. Eu falei, cara, não sei nada e tal, mas sempre quis jogar RPG, né, cresci ouvindo Jovem Nerd, né, basicamente, e aí ele falou, beleza. E aí, cara, era Pathfinder 2, de cara, assim. Mas isso ainda foi em 2019? Foi em 2019. Recente mesmo. Então bem recente. Aí logo em seguida veio a pandemia, né? Caraca, eu acho que a gente chegou a jogar presencial uns 8 meses, mais ou menos. Meu, primeira sessão, cara, eu cheguei, tipo, eu fiz um Goblin Arqueiro, não sei porque de acho eu fiz um Goblin Arqueiro. E foi horrível, porque deu TPK na primeira sessão. Eita! Assim, fui apresentado à vida real, tá ligado? No RPG. Já gostei do seu mestre, E o Nathan, cara, que eu jogo com ele até hoje, ele vai estar na stream que a gente vai fazer aí do Serpentes e Traições, né, da série. E, cara, ele é muito de regra, tá ligado? Ele é muito fiel à regra, à risca, assim. Então foi muito bom eu ter, digamos que, aprendido a jogar RPG com ele, assim, né? Mas na stream você que vai mestrar, Wilton? Eu que vou mestrar. Vai ser uma stream de RPG? Quando vai ser isso? Então, cara, a stream vai ser no dia 7 de agosto e no dia 14 de agosto. Oh, que bom estar perto. E aí eu tenho essa mistura de ingenuidade e de coragem e de ignorância, porque eu nunca mestrei uma aventura de RPG pra um grupo. Nunca? E Caraca, que legal. Na primeira aventura, eu vou mestrar, controlar a parte técnica numa stream no YouTube. Não, pra você que tá ouvindo o episódio, já aconteceu tudo isso, você está no futuro. É. E, cara, vocês vão descobrir se deu certo, cara. Possivelmente não deu certo. Muito provavelmente terá o link. Mas, obviamente, Você vai deixar gravado no YouTube? Vai deixar lá? Sim. Eu vou transmitir direto no YouTube, né? Ah, então. Então o link é certo do link, tá lá. A gente vai colocar o link aqui, então. Certamente. A gente vai colocar os links do seu canal, né? Tudo mais. A gente vai colocar aqui na descrição pra galera poder acompanhar também. Do Catarse, que é o importante também. Não pode esquecer. Claro, sem dúvida. Esse é bem importante, cara. Eu tô bobo com esse lance de que vai ser tua primeira vez mestrando, cara. Que maneiro. Eu acho muito legal quando mestres novos surgem, porque mestrar é um trabalho muito ingrato ao meu ponto de vista, né? Apesar de eu amar, eu adoro, mas eu acho muito ingrato. Então, assim, é legal quando você vê alguém tomar coragem
de mestrar, sacou? Mas também, assim, cara, tu criar um universo desse todo aí, não mestrar nele é sacanagem. Tem isso, cara, tem isso, velho. Eu pensei muito assim, falei, cara, eu vou convidar o Nathan, que é meu mestre de confiança, pra mestrar. Pensei, cara, mas ninguém domina esse universo como eu domino. Tem que ser você, ligado? não tem jeito. Não tem como fugir, verdade. sabe? Pra eu poder transmitir a vibe do universo, sabe? Né? Aquela coisa... Assim, eu tô falando bastante de África, mas é muito brasileiro também, sabe? É muito... Cara, vai ter o tiozinho tomando cachaça no boteco ali na esquina, sabe? E vai ter umas coisas muito brasileiras. Vai ter gente vendendo bolo de milho e caldo de quenga na rua, sabe? Então... é uma grande mistura, cara. E pra eu poder passar essa vibe, sabe? Eu tenho que estar mestrando, não tem escapatória, né? Enfim... Cara, legal mesmo, assim. Eu tô super empolgado. Quando você comentou comigo que teria streaming e tal, eu até achei que você fosse fazer depois do financiamento, né? Não. Eu fiquei assim, caraca, tô muito curioso pra ver isso. Né? Agora eu fiquei mais mas ainda. Assim, ó, só voltando ao tema, né? Se tem algum RPG que me inspirou, né? Daí depois eu acabei jogando Kids on Bike, joguei um pouquinho de D&D, joguei um pouquinho de Kalimba, joguei um pouquinho de Tormenta 20. Eu acho que todas essas coisas me inspiram, assim. O Kalimba é o que é mais próximo do meu universo, né? Pra quem não conhece, é um RPG, assim, baseado também em África, né? Um RPG brasileiro, né? Então... Mas eu acho, cara, que Tormenta... pelo cenário me influenciou demais, cara. Eu acho que eu já li tudo que existe de ficção, de quadrinhos, de mangá de Tormenta. Então, pelo cenário me influenciou muito, pelas pessoas também por trás do cenário. Não sei se vocês são a favor ou contra a Tormenta. Não, a favor da Tormenta, Mas, ninguém aqui não. Mas a gente joga a Tormenta. A favor da então tá Tormenta valendo. nunca. Cara, assim, a gente começou a jogar... Rodrigo, eu acho que é a favor da Tormenta aí. Talvez alguns dos... A gente tenha só jogado RPG por tanto tempo por causa de Tormenta, porque na nossa época, cara, quando a gente começou a jogar, nós somos aqui verdadeiros anciões mesmo do RPG, assim... Dragões anciões. A gente não tinha... Livros de RPG eram extremamente... Ainda são, né, hoje em dia, né? Mas antigamente era inacessível. O livro de cenário mais acessível que tinha. Era Tormenta. Pô, vendia na antiga banca de jornal. Crianças, uma banca de jornal então, assim, era um estabelecimento onde o jornal era impresso no papel, juntamente com revistas. E as pessoas tinham que ir até lá pra poder comprar. Então, era acessível, né? Válido dizer que na prateleira de cima tinha a Playboy da Sheila Mello, daí embaixo tinha as revistinhas do Chevette, do Opala. É verdade. E aí depois tinha as outras coisas, né, mais abaixo, que eram pras crianças. E vou pensar bem, né, cara? E RPG ficavam assim, ficava lá no alto, que só um adulto conseguiria pegar, e a turma da Mônica ficava lá embaixo pras criancinhas, cara. Olha pras só. Crianças, exatamente. Mas todos os outros gibis, né, também ficavam lá embaixo. Independente porque do que gibi era coisa de criança. Exatamente. Podia ser a capa do Wolverine, todo cheio de sangue. Podia ser o Milo Manara, tá ligado? O quadrinho erótico. Então, eu nunca vou esquecer quando eu peguei na biblioteca do Sesc, eu peguei Druna e levei pra casa. Eu tinha uns 12, 13 anos. Cara, porque tinha essa ideia de que é quadrinho que eu li na época, eu fiquei fascinado. Fissurado, li 5 vezes. Um dia. Não, cara, mas tipo, se você pegasse algumas revistas do Conan mesmo, cara, já não era pra uma criança ver, cara. Pois verdade, não, verdade. Total, cara, total. Muito louco. Mas como a gente falou aqui de faixa etária e tudo mais, e como é que foi a parte sensível do livro, cara? Explica pra gente. Porque eu imagino que não deve ter sido fácil lidar com a temática de países africanos, de pessoas negras, de etnias diferentes, né? Que todo mundo acha, na África todo mundo é preto, e não é assim, não é fácil assim. Tem muito povo diferente, muita etnia diferente. Como é que foi lidar com isso tudo?
E tem mais uma ainda que você não falou, cara. A personagem principal é trans, né? Então, tem mais uma coisa verdade, fora daquilo... fora do escopo que costumam ver, né? E também fora de quem eu sou, né? Tipo, homem branco, nascido no sul do Brasil. Não, né? isso é uma coisa que eu supostamente hétero, né? Então... Isso é uma coisa que eu ia perguntar, assim, se ninguém te critica por isso, assim. Pô, você é branco falando de África ou coisas do tipo. Porque tem muita gente que gosta de reclamar disso, né, cara? Assim, apesar de eu achar que não tem nada a ver. Foi a primeira coisa que o meu editor me perguntou. Tipo, eu mandei um material, ele falou, que legal, cara, eu conheço teu trabalho de algum tempo e tal. Daí eu fiquei assim, porra, né, me conhece. Eu fiquei, tipo, super feliz. Daí a gente marcou uma call, né, uma call, né, uma chamada. E aí ele, tipo, me fez essa pergunta. Ele falou, cara, eu não li teu material ainda, né, mas eu quero saber disso primeiro. O que tu vai responder quando as pessoas te perguntarem isso? E eu falei, cara, o que eu vou responder é o seguinte, realmente, né, não é a minha área de domínio, mas para isso, a solução que eu encontrei foi muita pesquisa e contratar pessoas que são desses grupos para fazer leitura sensível da obra. Eu acho que, como escritor, como artista, eu não posso ficar na minha zona de conforto. Eu não posso escrever sobre mais um homem branco com as suas crises existenciais escrevendo um livro, né? Que é o que a gente tem muito livro hoje aqui no Brasil que é assim. Sim. Né? Eu quero sair da minha zona de conforto, eu vou errar nesse processo, eu tô aberto a ouvir as críticas e comentários, mas a forma que eu encontrei de fazer isso é pesquisando muito, né? E ouvindo feedbacks, cara. E eu acho que é o jeito que dá pra fazer. Eu contratei, né, um autor, o Ariel Hitz, por exemplo, pra fazer uma avaliação do meu livro, né, pelo um olhar, assim, trans, né, LGBTQI+. Por mais que meu, assim, eu frequentei esse meio, né? Eu frequentei porque hoje, né, eu tô velho, casado, com filho, mais careta e tal, mas... cara, balada alternativa é uma parada muito louca que eu recomendo, façam isso. Né? E muito divertida, muito respeitosa, né? Eu me diverti muito mais em baladas alternativas do que, às vezes, em baladas héteros que eu já fui, assim. Nomeadamente héteros. Né? Então, eu tive essa experiência várias vezes na minha vida. E mesmo assim eu, tipo, contei com esse auxílio, sabe? E é uma coisa que talvez muitas pessoas vão pensar assim, mas o escritor não tem que fazer sua obra sozinho. Cara, não, sabe? A criação, ela pode... Você pode estar aberto a ouvir de outras pessoas, aprender com outras pessoas, saber que você não é o dono da verdade sobre nada, sabe? Eu sempre parto desse princípio. Então foi um pouco disso que eu me blindei, assim. Se essa obra fizer sucesso, ela evidentemente vai receber críticas, né, nesse sentido. Porque tudo que faz sucesso no Brasil tá errado. Né? Acho que já deu pra perceber esse padrão, assim. Né? Se tiver um RPG que fizer muito sucesso, nos anos 90, vai ter um monte de hater. Pacto com o diabo. Exatamente. Né? Se você for muito bom no futebol e ganhar muito dinheiro, você vai ser criticado. Se você fizer muito sucesso com qualquer coisa no Brasil, você vai ser criticado. Né? Então faz parte da nossa cultura também, e eu já tô meio que preparado psicologicamente pra isso. Que bom. Não, porque assim, cara, sinceramente, eu sou... eu tenho opiniões meio radicais, então assim, as pessoas até às vezes acham que eu sou o tipo de cara hétero, machão e tal, mas não, porque da mesma maneira que você falou que curtia esse tipo de saída e tal, assim, mais alternativa, eu também, cara, assim, meus amigos, assim, 99%, né, são cuida com a frase dessa mágica, galera sensível, né? Inclusive tem amigos que são. Essa galera sensível, assim, tipo, sacou? Porque pra mim somos todas pessoas, essa é a questão. Somos todos seres humanos. É o que é o mais importante, assim. E é verdade. E tá todo sério agora, com esposa e filho, agora que tá velho. Mas o Rodrigo era coloridão. Agora ele é um velho amargo do cacete. Ele já foi feliz, cara. Agora tá se resmungão do caralho. Mas assim, eu fiquei pensando muito nisso, pra preocupar até o próprio Ed, né? O Ed é negro, né? Mas assim... Já sou negro há um tempão.
Eu acho que desde que nasceu, né? Pô, eu tô nessa carreira aí, firme e forte. Mas assim, ele mesmo questionou, falou, cara, que legal, mano, o cara ser branco e ter essa coragem, ter essa vontade de fazer. Porque, cara, na realidade, assim, eu vejo que não tem que ter essa diferença, sacou? É porque, assim, a minha forma de pensar é a seguinte, talvez eu esteja errado, por favor, se eu estiver, me corrijam, mas eu penso no seguinte, assim, tem tanta coisa europeia, americana, e você pode falar sobre isso, escrever sobre isso, e tá sem problema, e tá tudo bem. Porque, pô, influenciou o mundo inteiro. Isso é um fato, influenciou. Mas por que quando é algo preto, é algo... Porque aí não. Porque aí não. Isso aí é apropriação cultural. Por que, cara? Quando finalmente alguma coisa de gente preta tá influenciando, tá sendo o contrário dessa vez, sabe? É a gente influenciando pessoas brancas e não, muita gente vê como errado. E não é errado, cara. A arte, essas coisas, quando é bom, não para quieto, não vai ficar restrito, não tem como segurar aquilo. Aquilo vai viajar, aquilo vai influenciar outras pessoas. E, puxa, é legal ver que, pô, um cara cis, branco, tipo assim, aprendeu sobre aquilo e aquilo fascinou ele ao ponto do cara, não, eu vou escrever uma obra a respeito porque é muito legal tudo isso aqui. Eu não consigo ver isso como uma forma negativa, de jeito nenhum. É uma homenagem, né, cara? Não, pô, é mais assim, que uma homenagem, cara. Você me deu mais um argumento bom para essas discussões. É mais que uma homenagem, cara. Sabe? É reverência àquilo ali. Sabe? É respeito. E assim, você querendo fazer do jeito certo, estudando, procurando pessoas, lendo a respeito. Entendeu? Não é só homenagem. É respeito, é reverência àquilo ali. E isso é importante, cara. Isso é importante. E que bom, cara. E que bom que a mãe África, as pessoas negras conseguem tecer histórias tão legais, ter uma história tão rica que, sabe, que influencia as pessoas. Eu acho isso incrível. Eu acho isso. E que venham mais, cara. Que venham muito mais. Mais gente de tudo que é canto do mundo escrevendo e falando a respeito. Isso aí, também espero, cara. Material cara, passou um filme aqui na minha cabeça. Mas eu não vou falar de mim, cara. Eu vou falar, em vez de eu ficar falando coisas que aconteceram comigo, eu vou falar de algo que aconteceu há uns 2 anos, mais ou menos. Eu fui visitar pela primeira vez a família da pessoa com quem eu sou casada hoje, né, a Jéssica. E a gente foi pra Minas. E chegou lá, eu conheci um sobrinho dela, afilhado dela. E a família dela toda é negra e tal. E cara, assim, tipo, eu me apeguei muito com o menino, assim, né? Trocando ideia, ele tinha acho que 10 anos e tal. Meu, a gente conversou muito e tal, porque eu tenho isso, assim, sabe? Eu gosto de conversar com criança, sabe? Eu acho o máximo, assim, sabe? Criança, pré-adolescente, adolescente. E aí, assim, teve um momento que ele pegou e começou a me perguntar das minhas tatuagens, sabe? E eu tenho 2 tatuagens só, tenho um corvo no braço esquerdo, né, que é o do poema do Edgar Allan Poe, Nevermore, e eu tenho um Odin no braço direito, sabe? E aí ele começou a me perguntar, e aí tipo, eu peguei e joguei pra ele, e aí, o que tu tatuaria se tu fosse tatuar? Aí ele baixou a cabeça e falou assim, mas eu sou negro, acho que não ia ficar legal, né? E aí, isso foi uma situação, cara. E aí teve umas 2 ou 3 situações em que a resposta pra ele, pras situações, era, eu sou negro. E aí, tipo, cara, eu peguei e levei esse assunto, a gente começou a falar de filme da Marvel e tal, e aí eu comecei a falar sobre o Pantera Negra com ele, sabe? Porque eu falei, não, cara, eu preciso falar disso, sabe? E agora eu fico imaginando, cara, esse é um menino, sabe, do Brasil. Imagina quantas pessoas com esse pensamento de, eu não posso fazer tal coisa porque eu sou assim, sabe? E eu quero chegar e entregar pra essas pessoas, cara, um livro com um personagem negro protagonista, né? Um quadrinho com um personagem negro protagonista que faz coisas fodas, sabe? Eu acho que isso é libertador pra uma pessoa, e eu acho que a fantasia serve pra isso, sabe? É aquela frase do Neil Gaiman que eu fui, tipo, obrigado a deixar aberto, né? Ele diz, contos de fadas são mais que verdade.
Não porque nos dizem que dragões existem, mas porque eles nos dizem que dragões podem ser derrotados. Né? E tipo, cara, eu preciso, sabe? Eu sinto isso. Que essas pessoas... E que, assim, por mais que eu não sou negro, mas eu também nasci numa comunidade de periferia aqui na minha cidade. Sabe? Eu não conseguia pensar fora da minha realidade. Eu só fui fazer uma faculdade porque eu ganhei uma oportunidade de um estágio de emprego no centro. E as pessoas começaram a falar, meu, Vilton, tu é muito inteligente, por que tu não faz uma faculdade? Nunca tinha passado isso pela minha cabeça. Então, às vezes eu acho que a tua realidade, ela te restringe, sabe? E, cara, eu acho que uma narrativa, ela pode abrir tanto a tua cabeça, ela pode, sabe, te dar uma potência, assim, olhar pra isso, né, que o Ed falou, assim, cara, a potência dessas narrativas, desse imaginário, e te fazer sair daquele teu lugar. Então, assim, eu entrei num momento meio TED Talk aqui, né? Mas é porque é isso que tá me movendo também, sabe? A fazer o que eu tô fazendo. Sabe? Tipo, cara, se for só por ganhar dinheiro, a gente não estaria trabalhando com livro. A gente, sei lá, estaria investindo na bolsa, teria virado coach, sei lá. Essa é a questão. Qualquer merda assim. Se fosse pra ganhar dinheiro, a gente não ia estar mexendo com livro, nem RPG, não ia estar fazendo isso. E aí, pra finalizar, eu ia te fazer a pergunta, mas que basicamente já foi respondido, né? Que eu ia perguntar quando que ia sair o RPG. Mas aí você falou que vai ter um streaming, né? Que aí, de repente, a gente possa ver esse material aí. Como é que vai funcionar isso aí? Cara, a ideia inicial, tudo começou com um livro, né? Aí no meio do caminho surgiu o quadrinho. Aí quando eu apresentei pro editor, olha só, né, a importância de você ouvir a opinião dos outros, né, cara? Quando eu apresentei pro editor, eu falei, olha, a série vai se chamar Nascida para o Trono, mas o livro vai se chamar Serpentes e Traições. Ele falou, não, cara, sem condições. O livro tem que se chamar Nascida para o Trono e a série, daí você já coloca o quadrinho junto, chama de Serpentes e Traições. E aí depois eu aceitei essa ideia, né? Eu fiquei pensando, depois eu aceitei. E eu falei, cara, Serpentes e Traições, né? Tal qual Dungeons & Dragons, tal qual, sei lá, Mutantes e Malfeitores, né? E outros nome... RPGs que existem. Eu não queria falar não, mas... Já parece um nome de RPG, né? Então eu falei, cara, é isso. Né? Por enquanto a gente vai, aqui durante a campanha, né, fazer essa stream. Eu adaptei o sistema mais 2D6 do Tio Nitro, que é um RPGista e dinossauro do RPG brasileiro, né? Que é um sistema muito simples, né? Então é um sistema meio genérico pra você usar em qualquer mundo, né? E aí eu fiz essa adaptação pra gente usar na stream, né? Agora, o que isso vai virar daqui pra frente? Qual sistema que a gente vai usar, né? Eu fiz um fast play ali de 30 páginas só pra gente usar na stream. Agora, isso aí, próximos passos, cara, eu não sei o que vai acontecer. Certamente o Rodrigo vai estar junto comigo aí, né? Nesse desenvolvimento, espero eu. Só me chamar. E tem outras pessoas também, né, certamente, que vão participar comigo, porque é isso que eu aprendi, sabe? Cara, você não faz nada sozinho, você não chega a lugar nenhum sozinho, sabe? Você tem que ouvir a opinião dos outros, você tem que ter participação dos outros. Então, a resposta pra pergunta aí, o RPG vai sair, cara. Não sei como ainda, mas tá aí nos planos e certamente a gente vai trabalhar nisso. Até porque, né, só fazendo um comentário à parte, tendo o quadrinho, a gente tem um arsenal ali de imagens, ilustrações e ideias que a gente pode usar tanto para personagens como para criaturas, enfim. Não, cara, só isso que eu quero deixar no ar aí. Eu já tô meio curioso, cara, cheio de vontade de mestrar, vou te ser sincero. Eu tô pensando já aqui, depois que li as ideias. Só pra linkar com a minha frase do começo, só pra não deixar passar isso aí batido, eu comecei a pesquisar, né, o dragão no imaginário africano, né? E o dragão no imaginário africano, cara, em algumas culturas, ele parece um pouco mais com o dragão oriental, assim. Ele parece mais uma serpente, assim, mais longilínea, com asas, né? E aí a gente fez uma coisa um pouco customizada disso para uma situação da história, da história em quadrinhos. Então tem sim um dragão na história em quadrinhos. E tem uma outra criatura que aparece logo no começo, que é um Dingonek. Um Dingonek foi um relato, olha só que louco, né? Um relato de um caçador britânico, né? Isso na década de 20, que ele alegou ter visto um Dingonek, que era uma criatura mitológica de algumas culturas, uma cultura do Congo. Eu não vou saber o nome específico da cultura agora de cabeça,
mas que ele sempre falava, tem um Dingonek, que é uma espécie de um dragão sem asas, com umas patas meio de onça, assim, e só que ele tem uns marfins, assim, meio parecido com um elefante, sabe? E aí esse caçador britânico alega ter avistado um Dingonek. Eu falei, cara, eu preciso muito usar isso na minha história. Tô pensando da ficha do Dingonek, cara. E é muito foda. E a ilustração dele é muito foda. Eu vou mostrar aqui depois pro Ed e pro Rodrigo. Mas só quem apoiar a campanha vai poder ver aí o Dingonek no quadrinho, que é uma das minhas ilustrações preferidas. Eu já apoiei, eu mereço meu Dingonek. Eu fui um bom menino. Então vou falar nisso, viu? Tu fala aí, ó, das suas redes sociais, cara, como o pessoal te encontra. Faz teu jabá aí, cara, fica à vontade, a casa é sua, vou ver seu. Então, Rodrigo, como eu acho que eu já falei, né, eu tenho há mais de 12 anos projetos sobre literatura e livros e quadrinhos e RPG, né, tudo isso meio misturado na internet. Eu já fiz de tudo, cara, já tive site de camiseta literária, já tive podcast literário, eu já tive editora, já fiz muita coisa. Mas nos últimos 6 anos, cara, eu tenho me dedicado aí a cursos, mentorias e leituras críticas, né? Um trabalho voltado para quem quer escrever seu livro. Inclusive o Rodrigo tá no meu curso Caminho do Escritor, né? Que é meu curso aí voltado para quem quer escrever um livro do início ao fim. Mas hoje nada disso importa, cara. O que importa aqui é falar, né, dessa campanha de financiamento coletivo, que é para publicar um livro e um quadrinho, como vocês já vêm ouvindo. E basicamente, assim, tem várias recompensas na campanha, né? Mas o que o pessoal mais está aderindo é a do pacote, né? Que consta ali o livro e o quadrinho. Mas, por exemplo, tem uma recompensa muito legal, cara, que é você, né, ter um desenho do desenhista do quadrinho no mundo de Camara. Então é tipo você customizado, né, com as roupas, né, de um guerreiro de Camara, por exemplo. Eu não tinha visto isso não, peraí. Já vai lá dar uma olhada. Que é um add-on da campanha. Outro add-on da campanha vai ser um workshop de fantasia, né? De escrita de fantasia, que eu vou ministrar mais pra frente, né? Depois da campanha de financiamento coletivo. Então, tem vários add-ons, né? E quem tá comigo nesse projeto, além do Lucas Machado, que é o desenhista, é a editora Draco. Caraca, tem mesmo. Eu consegui um incentivo pra malhar agora, peraí. Tem sim, cara. Olha só. Isso eu nem vi também, não tinha visto não. Tá bem no final, cara. Mas se vocês rolarem na campanha, tem os desenhos, né, dos autores, tá já um pouco já nessa vibe ali do projeto. Mas aí vai ter um desenho exclusivo do Lucas Machado, que é um puta de um desenhista. Eu recomendo que vocês olhem o Instagram dele, que é @LucasSmart. Né, com um S só no meio, né, que é um puta de um desenhista, cara, um puta de um ilustrador. E então, assim, a campanha pra gente publicar esse livro, esse quadrinho, a gente já bateu a meta de 100%, tá? Mas a gente tá em busca de mais metas. Então, por exemplo, no 150%, a gente vai ter um mapa, né, do mundo, que vocês sabem que pra quem joga RPG é essencial. Sem dúvida. Então, vocês precisam me ajudar, a gente, a bater essa meta aí dos 150%. E na 200%, por exemplo, a gente vai ter o audiolivro, né, que vai ser eu lendo, né, a história do livro. Então, antes de 200%, a gente vai ter um clube do livro pra discutir o livro. Então, cara, assim, tem muita meta legal agora, além do 100%. Eu já tô pensando nos 300, tá? Eu tô pensando nos 300 já. Já tô pensando em gente bater 300. A do 300 eu não posso falar ainda, tá? Não tá pública. Mas a gente vai chegar lá, eu tenho fé. Eu também tenho fé, cara. Essa é a minha... no meu coração é 300%, cara. Essa campanha é nada mais, nada menos que 300%. Se for um filme, eu quero participar. Se for um filme... Pra um filme, cara, eu não sei se vocês têm muita noção de quanto que sai fazer um longa-metragem hoje no Brasil, longa, mas algo na base... A gente faz um curtazinho. Algo na casa dos 5 milhões de reais pra você fazer um longa-metragem hoje no Brasil. Não, faz um curta. Só pra eu poder aparecer com um tapa-olho maneiro. Só quero isso. Olha aí. Então, gente, assim, é isso, cara, é isso. Não tem mais o que eu falar da campanha, só a única coisa que eu posso dizer é que o melhor dia pra apoiar é hoje, né? Porque apoiar o quanto antes faz toda a diferença aí pra gente ter sucesso nesse projeto. Não seja o brasileiro que deixa pro último dia.
né? Apoia hoje aí e garanta a sua participação nesse projeto. Aí alguém vai dizer assim, mas depois eu posso comprar na Amazon, né? Daí alguém vai dizer assim, não, mas depois eu posso comprar na Amazon. Mas na Amazon não vai vir com todos os extras legais da campanha, como esses que a gente tá buscando. Seja aí. Como eu, que vê a capa e fala, caramba, eu quero ver esse negócio. Tome o meu dinheiro. Não vai ter uma foto sua no livro da Amazon. Não vou pôr, cara. Tem ilustração. Não vai ter ilustração sua. Não vai ter ilustração, não vai ter audiobook, não vai ter nada das paradas legais, sabe? Não, quando a pessoa ver a capa desse podcast, provavelmente vai ser a capa do livro, que é lindo demais. Né? O cara vai olhar e falar assim, caraca, que é isso? Eu preciso comprar, cara. Eu fui muito criticado porque nosso primeiro programa foi sobre o financiamento coletivo também. Foi o financiamento do Atlas, o Atlas de Arton e os suplementos de Arton. E eu fui duramente criticado. Eu já apoiei, inclusive. Eu também. Eu fui duramente criticado porque me acusaram de fazer uma propaganda. Então eu deixei pro final pra falar, porque essa parte é propaganda sim. Porque, olha, eu vi o Catarse e assim, tal qual o sentimento da banca de jornal, de você ficar lá olhar uma capa, não tem ideia do que é e falar, pô, eu quero ler esse negócio aqui, eu quero ver esse negócio aqui. Foi o mesmo sentimento. Tava falando com o Rodrigo antes do programa começar. A capa, assim, pra quem curte quadrinho, a capa é nostálgica. Vai te remeter a tanta coisa de quadrinho lá de trás. Pô, é uma mistura de Conan com o Kazar da Marvel. Só vendo. Cara, é um grupo que vai querer apoiar. É muito bom. Tá muito interessante. Quando você olha, a sensação é que é um grupo de supers mesmo, cara, indo na direção de alguém, assim, aquela capa de quadrinho mesmo. Não, a capa do quadrinho, maneiro. Cara, a capa do quadrinho, putz, assim, a capa do romance, assim, ela é linda, a ilustração é maravilhosa, a ilustração é incrível, mas a capa do quadrinho, ela não é, assim, não é tão bonita quanto a do romance, mas a cena é muito legal. A cena é muito legal. A do romance é mais classuda, né? A do quadrinho é mais, cara, que não, rolê, você sabe? olha e pensa, ok, sobre o que é essa história? Porque é tanta gente, tão diferente uma da outra, que você pensa, tá bom, por que essa galera tá andando junto? O que tá acontecendo? Eles estão batendo em quem? Porque quadrinho é isso que a gente quer ver. Sem dúvida. Exatamente. Mas então, galera, é isso. Eu agradeço muito por vocês terem ouvido a gente até aqui. Sigam a gente nas redes do Covil, @Covil do Dragão, né? DU, como vocês já sabem. E dá um feedback pra gente, cara. Fala com a gente aí tanto pelo Twitter quanto pelo Instagram. É o mesmo @. Fala com a gente lá. Manda um oi. Comenta nas postagens. Fala pra gente o que vocês querem ouvir aqui no episódio com a gente. Ouvir, né? A gente é legal. A gente... Respondam aí se vocês já tomaram caldo de Kenga. Respondam caldo lá no perfil do Covil. Cara, eu tô curioso com esse negócio. Vou perguntar pra minha esposa, tá zoeira. É isso aí, galera. É com o caldo de Kenga que nós nos despedimos. Valeu. Um abraço. Valeu. Este podcast foi editado por Ricardo Silva.